Olá, caros irmãos, caras irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um estudo pelo Grupo Espírita Fraternidade do livro Pão Nosso, uma obra psicografada por Chico Xavier, cujo autor espiritual é Emmanuel. E hoje nós iremos fazer algumas reflexões acerca do capítulo de número 154, que tem como título Os Contrários. Esse capítulo ele começa com uma breve citação de uma epístola bem famosa de Paulo à comunidade de Romanos, né? Na verdade a única epístola que ele escreveu, mas eu quis dizer na verdade um trecho bem famoso que eu acredito que seja do conhecimento da grande maioria das pessoas. Vamos a ele. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, esse trecho está no versículo 31 do capítulo 8 da Epístola de Paulo a Romanos. Então, essa última perguntinha que eu falei que provavelmente é do conhecimento de todos, né? É uma frase bem conhecida no meio cristão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E daí então o título Os Contrários. Vamos dar uma olhada no texto para ver quais são os apontamentos que Emmanuel traz acerca dessa passagem, e aí nós podemos então seguir do ponto que Emmanuel nos apresentar, trazendo também as nossas próprias considerações. Então vamos dar uma olhadinha. A interrogação de Paulo ainda representa precioso tema para a comunidade evangélica dos dias que correm. Perante nosso esforço, desdobra-se campo imenso, onde o Mestre nos aguarda a colaboração resoluta. Muitas vezes, contudo, grande número de companheiros prefere abandonar a construção para disputar com malfeitores do caminho. Elementos adversos nos cercam em toda parte. Obstáculos inesperados se desenham ante os nossos olhos aflitos. Velhos amigos deixam-nos a sós. Situações desfavoráveis até ontem Situações favoráveis até ontem são metamorfoseadas em hostilidades cruéis. Enormes fileiras de operários fogem ao perigo, temendo a borrasca e esquecendo o testemunho. Entretanto, não fomos situados na obra a fim de nos rendermos ao pânico, nem o Mestre nos enviou ao trabalho com o objetivo de confundir-nos através de experiências dos círculos exteriores. Fomos chamados a construir. Naturalmente, devemos contar com as 1000 eventualidades de cada dia, suscetíveis de nascer das forças contrárias, dificultando-nos a edificação. Nosso dia de luta será assediado pela perturbação e pela fadiga. Isto é inevitável no mundo que tudo espera do cristão genuíno. Em razão de semelhante imperativo, entre ameaças e incompreensões da senda, cabe-nos indagar, bem-humorados, a maneira do apóstolo aos gentios. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, essa é a passagem essas são as reflexões que Emmanuel traz com relação a essa passagem do capítulo 8, versículo 31 da Epístola de Paulo aos Coríntios, e é bastante oportunas essas considerações, porque elas estão muito em sintonia com as nossas necessidades, nós, os modernos cristãos, os espíritas cristãos do século XXI, porque são pontos que nós precisamos considerar com relação à nossa postura diante das adversidades, das dificuldades do dia a dia. Eu acho bem interessante aqui, nessa parte que Emmanuel coloca, vou voltar um pouquinho, esse parágrafo que aparece agora, por último, que diz que naturalmente deveremos contar com as 1000 eventualidades de cada dia. Por quê? Nós estamos no mundo, como sabemos bem, segundo a classificação didática de Kardec,
nós estamos num mundo que podemos colocá-lo na posição de um planeta de provas e expiações, né? Isso significa, portanto, que, embora a bondade exista no coração das pessoas, de um modo geral, ainda é o lado sombrio que prevalece na nossa humanidade. Então, o mal ainda se impõe sobre o bem, né? Então, como os habitantes desse planeta estão num estágio evolutivo mais inicial, é natural que os nossos instintos mais primitivos, que as arestas que trazemos na nossa personalidade, que precisa ainda ser esculpida para atingir o seu esplendor, é, portanto, natural que, se estamos imersos nesse mundo e se nós mesmos trazemos em nós, somos portadores de todo esse afazer em termos de evolução espiritual, então é natural que sejamos confrontados com mil adversidades, com mil obstáculos, com inúmeras vicissitudes no transcorrer da nossa vida. Se nós observarmos a vivência apostólica que está relatada nos livros que compõem o Novo Testamento, o Evangelho e os Atos dos Apóstolos, mais as cartas que foram escritas por Paulo, por Pedro, por Tiago, enfim, fica claro entender que nem mesmo os apóstolos diretos de Jesus tiveram uma vida tranquila. Muito pelo contrário, até mesmo por serem apóstolos do Cristo, por estarem encarregados de espalhar a sua boa nova, eles foram assediados de todas as maneiras por infinitas dificuldades e perseguições e hostilidades, porque quem se propõe a trazer um pouco de luz para o mundo que ainda encontra-se imerso nas trevas, pode contar com uma reação daqueles que prefeririam permanecer na escuridão. Então, essas mil eventualidades que Emmanuel cita, que estão presentes no dia a dia de cada um de nós, elas nascem justamente dessas forças contrárias e também daqueles que nos seguem a rota evolutiva e que mantêm com nós vínculos relacionados ao nosso passado, aonde muitas vezes não nos comportamos de forma equilibrada diante das leis divinas, né? Então, isso tudo são obstáculos que dificultam o nosso caminho, que dificultam o nosso processo, né? A nossa edificação, a nossa construção. Então, podemos ter como certo que estaremos sempre enfrentando perturbações, estaremos tendo que vencer a fadiga, porque essas são características do nosso mundo, características da nossa própria história de evolução pessoal. Então, isso é interessante porque muitas pessoas, especialmente aqueles que ainda estão nos primeiros passos de uma doutrina religiosa, seja essa doutrina algum dos braços do cristianismo, ou especialmente no espiritismo, essas pessoas talvez imaginam que, por estarem buscando a sua iluminação, por estarem assistindo palestras, por manterem o hábito saudável de ler obras mais edificantes, que nos trazem inspirações profundas, que despertam no nosso interior sentimentos mais nobres, que falam mais alto ao nosso desejo de nos tornarmos bons, que frequentamos com uma certa regularidade as reuniões públicas que a nossa casa espírita oferece, que buscamos a assistência da terapia do passe magnético, da água fluidificada, enfim. Nós que estamos no caminhar da nossa senda evolutiva, já mais despertos, já mais atentos, não podemos nos equivocar diante da questão que, apesar disso tudo,
as vicissitudes, elas ainda ocorrem. Não é o fato de que eu estou no caminho certo, no sentido de certo, como sendo aquele caminho que propicia a minha melhoria interior, a minha transformação moral para melhor. O fato de estar nesse caminho não me isenta de todas as dificuldades do caminho. A diferença, se comparado com o tempo que eu vivi anterior a esse processo de busca espiritual, é que antes as vicissitudes me alcançavam e eu não compreendia esses acontecimentos e muitas vezes me revoltava, me desesperava ou deixava me levar pela tristeza, pela desesperança, por não compreender o meu papel nisso tudo. Então, a diferença entre uma pessoa que não abraçou verdadeiramente uma fé religiosa, que não busca vivenciar a religião no seu dia a dia, então a diferença de uma pessoa que não busca essas coisas para quem já busca, é que o fardo, ele não deixa de existir, mas ele passa a ser mais suportável. A cruz que todos nós temos que carregar, ela passa a impressão de que ela nos é menos pesada, de que nós sofremos menos com o seu peso, com o seu transportar no nosso dia a dia, porque compreendemos melhor. E esse é um dos principais pontos que a doutrina espírita busca trabalhar na nossa vivência, que é a construção da fé raciocinada. Então, diferente, talvez, de outras escolas teológicas, de outras correntes de pensamento cristão, no Espiritismo é dado uma ênfase muito grande à necessidade de que a nossa fé, para ser verdadeiramente forte, para ser de fato robusta, ela precisa ser uma fé raciocinada. Não basta apenas crer, nós temos que compreender por que nós cremos. Então, é nesse sentido que eu digo que a cruz, ela não deixa de existir. O fardo que nós temos que carregar não é retirado de nossos ombros. Porém, nos tornamos mais fortes ao compreendermos por que temos que carregar aquele fardo. Ao compreendermos como devemos nos comportar a cada passo que avançamos na senda da nossa evolução. Então, é nesse sentido. Porém, para muitos irmãos que estão ainda nesse processo inicial de conhecimento da doutrina espírita, ou de alguma outra doutrina cristã, ou de outras escolas filosóficas, teológicas, mas que realmente é um aprendiz sincero, pode cair nessa armadilha filosófica de achar que, porque está vivendo a sua fé, os seus problemas deveriam deixar de existir. E que se isso não está ocorrendo, das duas uma, ou aquela fé é inútil, ou então ele simplesmente, aquele não é o caminho que ele deve seguir. E assim, muitos irmãos debandam, desistem no meio do caminho, ao perceberem que a sua vida não se tornará um conto de fadas, vamos dizer assim. Ou seja, que os seus problemas não desaparecerão, apenas porque decidiram seguir o Cristo. Quem pensa assim, deveria voltar aos textos evangélicos e verificar como foi a vida de Pedro, como foi a vida de Paulo, de Tiago, dos 12 apóstolos diretos e dos indiretos, como Lucas, enfim, como Paulo, que eu já citei. Nenhum deles teve uma vida de tranquilidade, de facilidades, de gozo. Todos eles tiveram que dar testemunho pesado da sua missão, porque o mundo assim exige. A diferença é que quando você está consciente do seu papel, como eles acabaram gradativamente por perceber,
né? Eu digo eles, os 12 apóstolos, que no começo talvez não tivessem uma visão clara do que o Cristo esperava deles, mas à medida que eles foram compreendendo, eles tiveram mais segurança para avançar nesse caminho. Justamente pela questão que Paulo coloca aqui, nesse ponto que nós estávamos seguindo. Então, mesmo que nós tenhamos ameaças, incompreensões, nós devemos sempre nos indagar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, apesar de termos que vencer obstáculos, Deus estará ao nosso lado. Simplesmente porque, quando agimos com essa consciência, nós nos transformamos em cooperadores da obra de Deus. Estamos, portanto, remando, por assim dizer, a favor da correnteza evolutiva, da marcha do progresso, do caminho que compete a cada um de nós trilhar. Então, teremos espinhos, teremos rochas para galgar, teremos buracos para nos desviar. Tudo continua ali, porém agora nós temos a consciência de como devemos seguir e principalmente a certeza inabalável de que Deus está ao nosso favor, porque nós estamos trabalhando em favor da sua obra. Nós estamos buscando, nos esforçando por seguir as suas leis que regem a natureza, que regem todo o cosmos. E, portanto, estamos, ainda que tenhamos que ter o esforço do remar, nessa minha simbologia, nós estamos remando a favor da correnteza. Deus está nos guiando nessa correnteza. O esforço é necessário, o sofrimento fará parte do nosso dia a dia, porém, nós temos o amparo da providência divina a nos guiar. E isso é muito importante porque muda a nossa atitude diante das vicissitudes, diante dos problemas. Porque se pararmos para pensar, essa mudança de atitude é que faz toda a diferença. Os problemas que nós temos que vencer, eles não se alterarão. Mas se a forma como eu lido com eles se alterar, a minha chance de vencê-los, a minha probabilidade de sucesso aumenta enormemente. Então, essa é uma das chaves principais para a vitória da nossa marcha espiritual, para a vitória de deixarmos para trás o velho homem, a velha mulher e irmos construindo os verdadeiros cristãos que desejamos ser. Porque quando compreendemos que Deus está por nós e que qualquer coisa que esteja contra nós será vencido pela nossa persistência, pela nossa determinação e pelo amparo da providência divina, nós vamos conquistando um tesouro muito importante para a nossa estrutura emocional, que é a paz de espírito. Paz essa que vai se solidificando dentro de nós à medida que ela vai dissipando qualquer sentimento de inquietude, qualquer sentimento de precipitação, de agir por impulsividade, que é tão característico daqueles, nós ainda, né, que estamos conquistando, construindo essa paz interior. Porque nós vamos, aos poucos, gradativamente, serenando o nosso interior, através desse entendimento, dessa constatação de que Deus está por nós. É claro que isso é um processo que precisa ser adquirido. Existe, como um dos requisitos desse processo, uma entrega de confiança. Ou seja, estamos falando de entregar aqueles sentimentos que são muito naturais, de ansiedade ou mesmo de angústia diante desses obstáculos, diante do enfrentamento das adversidades. Então, que consigamos transformar esses sentimentos de ansiedade, de angústia, de inquietação, entregar isso para a providência divina.
aonde nós vamos buscar assegurar que tudo aquilo que está ao nosso alcance, que nos compete fazer, nós estamos empenhando o melhor esforço para realizá-lo. O que está além disso, os acontecimentos, as situações que eu não consigo mais interferir, que está além do meu esforço, isso então eu entrego para a providência divina. Esse é o sentido da frase que Paulo coloca nessa na conclusão que Emmanuel cita, né, que é justamente o versículo 31. Quando nós falamos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quer dizer, se eu faço a parte que me compete no esforço diário das minhas obrigações, o que está além disso está na cota da providência divina. Eu devo entregar a Deus. Então, essa é a atitude de nos rendermos aos desígnios de Deus. A certeza de que eu fiz tudo o que estava ao meu alcance e o que está além disso, eu devo confiar a Deus. Então, essa confiança vai me trazendo essa serenidade, vai me trazendo essa tranquilidade de compreender que além do meu esforço está a providência divina. Além daquilo que eu considero ser o melhor para mim, está a sabedoria infinita de Deus, manifesta através da sua providência. Então, se os meus melhores esforços não forem suficientes e eu não conseguir o resultado que eu gostaria, apesar de tudo que eu fiz, então compete-me a resignação, através da compreensão de que talvez aquele resultado que eu gostaria não fosse o melhor para mim e o resultado que eu obtenho, pelo menos no momento, é justamente aquilo que eu necessito para a minha evolução, para a minha caminhada, para o meu progresso. Então, consiste dessa atitude de colocar na conta de Deus, como eu citei, toda a parte obscura, digamos, da nossa caminhada evolutiva. Tudo aquilo que está além do meu controle. Porém, reforço mais uma vez, nunca menosprezando o dever que nos compete, o esforço que devemos executar diariamente. Porque o fato de estarmos na doutrina espírita, ou numa doutrina cristã, ou ainda, né, para ser bem ecumênico, uma doutrina de outra escola teológica, isso não quer dizer que Deus irá agir por nós, que Ele nos dará tudo, que Ele fará com que milagres aconteçam para que eu não tenha que obter os frutos pelo resultado do meu esforço. Não é assim que a providência divina age. Assim também como não agem os pais sensatos e conscientes no processo de educação do filho. Se você, por exemplo, sempre vestir o seu filho, mesmo quando ele já tem condições de fazê-lo sozinho, ele nunca vai desenvolver o sentido da autossuficiência. Então, embora no começo, enquanto bebê, nós trocamos a roupa dos nossos filhos, quando eles adquirem lá, digamos, 3, 4 anos de idade, a depender do desenvolvimento pessoal de cada criança, nós já vamos deixando essas tarefas para que sejam executadas pelo nosso filho, para que ele vá aos poucos construindo o seu senso de independência individual. Né? É um exemplo simples, singelo, mas que ilustra um pouco desse processo que nós estamos comentando. Deus deixa ao nosso encargo tudo aquilo que está dentro das nossas possibilidades, porque é no esforço de conseguir a vitória que nós nos fortalecemos. É quando somos defrontados com as dificuldades que utilizamos o potencial máximo da nossa inteligência, da nossa força de vontade, da nossa perseverança para superar a adversidade. E quando fazemos isso, estamos evoluindo. Então, embora possa se falar
da resignação, por exemplo, como um princípio filosófico e um ideal a ser perseguido, só iremos desenvolver a resignação verdadeiramente quando tivermos que suportar uma dor, seja um obstáculo, seja uma decepção, seja uma patologia do nosso corpo, enfim. Quando temos que atravessar o sofrimento, é neste momento que estamos desenvolvendo a nossa habilidade, a nossa qualidade de sermos resignados. Então, é como um atleta, para que ele possa desenvolver o seu potencial muscular, ele tem que colocar esse potencial à prova. Ele tem que aumentar a carga dos exercícios que ele executa constantemente, para que o seu corpo, então, reagindo àquela dificuldade crescente, se fortaleça. Por isso, a providência não nos oferece tudo, não realiza tudo por nós. Ela deixa ao nosso esforço tudo aquilo que nós podemos executar. E o que não podemos, porque está além das nossas possibilidades, quando for conveniente, quando for benéfico para a nossa evolução espiritual, a providência divina fará, através de 1000 formas, até inimagináveis, com que aquilo aconteça, com que aquilo nos alcance, com que aquilo de alguma forma exista, para que possamos então seguir adiante. Então, essa é a principal tônica que eu entendo Paulo quis transmitir, né, porque esse é o primeiro versículo de alguns, onde ele fala do amor de Deus, do amor de Cristo, que nada nos separa desse amor. Né? Ele, inclusive, acho que no penúltimo versículo desse trecho, ele coloca que nem a doença, nem a morte, nem as alturas, nada nos afasta do amor de Deus. Querendo, portanto, que nós compreendamos esse aspecto paternal, maternal que Deus tem, de cuidar de nós, de nos nutrir espiritualmente, de nos orientar para que sigamos adiante. Deus é um pai protetor, é uma mãe cuidadora. Não nos deixa entregues ao sabor da nossa própria sorte. Não nos deixa abandonados diante do sofrimento. Mas, pelo contrário, ele tem a compreensão que o sofrimento também é necessário para a nossa transformação, para a nossa evolução. Assim como, por exemplo, o médico receita o remédio amargo, ou a terapia que a princípio é dolorosa, vamos imaginar uma pessoa que precisa de sessões de fisioterapia, né? No começo, os movimentos que o terapeuta nos obriga ou nos recomenda fazer causam dor, causam desconforto, mas à medida que vamos dando continuidade àquele tratamento, esses movimentos são justamente os que vão nos reabilitar para que consigamos voltar ao nosso pleno potencial. Então, a dor, embora muitas vezes é algo que buscamos a todo custo evitar, ela é, em inúmeras situações, a terapia que necessitamos para o nosso progresso. Então, esses são os pontos principais que nós trouxemos, complementando, né, ou dando continuidade às reflexões de Emmanuel, e que são muito importantes para que nós não esmoreçamos no nosso dia a dia, para que sigamos sempre adiante, não importando as dificuldades, as vicissitudes que tenhamos que enfrentar. Porque nesses momentos deveremos sempre nos lembrar do questionamento que Paulo nos faz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Recordemos sempre disso, para que nunca duvidemos do amor infinito que Deus nutre por cada um de nós e do seu amparo constante, protetor, amoroso, que sempre recebemos. Que façamos a nossa parte e o que estiver além, entreguemos à providência divina e sigamos adiante, resolutos e confiantes no amparo divino.
Então, muito obrigado a todos que nos escutaram até agora e que tenhamos um excelente dia e até o próximo encontro. Muito obrigado. Fiquem com Deus.